Na aula de CLP de hoje, vou ensinar vocês como realizar análise combinacional para construir um programa ladder. Imagine que você tem um sistema que você deseja controlar por CLP. E aí vai necessitar, claro, de um programa, né? Como fazer esse programa ladder? Vamos para a aula. Imagine que foi dado um sistema na qual se deseja controlar. Para fazer a análise combinacional, o primeiro passo é identificar as saídas e entradas do sistema. Ou seja, observar quem pode ser conectado nas entradas do CLP, como por exemplo botoeiras e sensores, e também observar o que é que vai ser controlado nesse sistema, que vai ser conectado nas saídas. Por exemplo, motores, máquinas em geral, lâmpadas, alarmes e etc. O passo seguinte é montar a tabela verdade a partir de como o sistema deve se comportar. Feita a tabela verdade, é hora de extrair a equação booleana dessa tabela. O último passo, então, é converter essa equação booleana extraída para o programa ladder. Antes de fazer a conversão para ladder, é possível ainda reduzir a equação booleana. Com isso, a gente consegue um programa ladder menor. Para demonstrar como utilizar esse método, vamos aplicar ele num sistema bem simples. Imagine um sistema para alarme de incêndio de um prédio de 3 andares, onde cada um dos andares temos um sensor 1, 2 e 3 que identifica quando um incêndio está ocorrendo. Caso qualquer um desses sensores seja ativado, é necessário que um alarme, uma sirene, soe para alertar os usuários do prédio que devem deixar o local. O primeiro passo, então, é identificar nesse sistema quem são as entradas e quem são as saídas. Aqui, as entradas são exatamente os dispositivos que controlam o sistema. Então, nós temos os sensores 1, 2 e 3, que devem ser ligados no CLP. Podemos determinar que os endereços dessas entradas são X0, X1 e X2. Já as saídas são os dispositivos que pretendemos controlar. Nesse caso, é a sirene, que é conectado à saída do CLP e podemos apropriar o endereço Y0 para ela. Dessa forma, então, nós finalizamos o primeiro passo, que é exatamente determinar quem são as entradas e quem são as saídas. O segundo passo, então, é montar a tabela verdade. A tabela verdade é como se fosse um resumo do sistema. Ela traz todas as combinações possíveis que eu posso ter na entrada e o que é que essas combinações vão resultar na saída. Então, por exemplo, cada uma das entradas podem estar ativada ou desativada, concordam? Cada um dos sensores de incêndio podem estar ativado, identificando um incêndio, ou desativado, né? No caso de não haver um incêndio. Quando um desses sensores está ativado, ele então fica com o sinal 1. Quando o sensor está desativado, ele fica com o sinal 0. Voltando para o quadro, aqui nós vamos então preencher na tabela verdade os lugares das entradas e as saídas. Bem, aqui na primeira coluna, onde são localizadas as entradas, nós vamos colocar todas as combinações possíveis que as entradas podem ter. Por exemplo, imaginemos que todos os sensores estão desativados, ou seja, não tem incêndio em nenhum dos andares. Então nós temos que todas as entradas são 0. Outra combinação possível é um incêndio no terceiro andar. Na entrada, então o sensor que está na entrada X2 vai ser ativado. Outra combinação possível é apenas o sensor X1 estar ativado. Outra combinação possível são os sensores X1 e X2 estarem ativados. Mais uma é quando apenas o sensor X0 estiver ativado. E assim a gente preenche toda a sequência binária. Então você consegue perceber que aqui existe a sequência binária, tá bom? Que vai do 0 até o número 7, para quem conhece os números binários. Uma forma de garantir que você não vai cometer um erro na hora de preencher as possibilidades é saber quantas combinações são possíveis. Utilizando a fórmula
na qual o número de combinações é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de entradas. Então, por exemplo, se eu tenho 3 entradas, vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações e não nossa tabela está preenchida corretamente. Agora, precisamos preencher os valores da saída. Para isso, a gente vai ter que usar um pouquinho de lógica. Bem, o nosso sistema ele tem que ligar o alarme assim que qualquer um dos sensores forem ativados. Dessa forma, então, na primeira linha, onde nenhum sensor está ativado, temos que o alarme não deve acionar. Na segunda linha, onde o X2 está ativado, então, é claro que o alarme tem que ativar. Na terceira linha, onde o sensor X1 está ativado, também vai ativar o alarme. Então perceba que sempre que algum dos sensores estiverem ativados, o nosso alarme também tem que estar acionado. Com a tabela verdade finalizada, podemos partir para o terceiro passo, que é a extração da equação booleana. Para cada uma das saídas, eu vou ter uma equação booleana. Como eu só tenho uma saída, então eu só tenho também uma equação booleana. Que, claro, vai começar com y0 igual a... O restante da expressão é retirada da tabela verdade. E para isso a gente vai pegar apenas as linhas em que a saída tem 1 como valor. Por exemplo, na nossa tabela, exceto a primeira linha, todas as demais têm 1 na saída. Então, vamos começar pela segunda linha. Começando pela segunda linha, nós vamos colocar os termos x0, x1 e x2 em uma operação e, sendo que se o valor for 0, então eu coloco a entrada negada. Se o valor for 1, eu coloco então a entrada normal. Vamos aqui nesse caso. Eu tenho x0, x1 e x2, sendo que o x0 e o x1 são 0 e o x2 é 1. Então eu vou ter que o x0 vai ser negado, porque o valor dele está lá 0. E x1 também vai ser negado, porque o valor dele está 0. E o x2 normal, devido ao valor dele ser 1. Então a gente parte então para a segunda linha. E aí na segunda linha, entre uma linha e outra, a gente coloca uma operação OU, tá? Coloquei aqui a operação OU e vou iniciar novamente o processo. São operações entre x0, x1 e x2. x0 não é 0? O valor dele está 0, então eu coloco x0 negado. O x1, o valor do x1 é 1, então eu coloco ele normal. O valor do x2 nesse linha é 0, então eu coloco o x2 negado. Partindo para a próxima linha, eu vou colocar mais uma vez uma operação OU e aí sigo com o restante. O x0 está negado aqui devido ao C0 aqui. O x1 e o x2 estão normais devido os valores dos dois serem 1. E aí eu sigo o restante da expressão utilizando a mesma lógica. Bem, essa é então a nossa equação final. Vocês podem perceber que ela ficou bem grande. É normal. Antes de iniciar o quarto passo, é nesse momento que se pode reduzir essa equação, utilizando a matemática booleana. Porém, mesmo que você decida por não reduzir a equação, ela ainda estará correta. Então você pode muito bem já montar o programa ladder a partir dessa equação. Já deixei preparado aqui o programa TPW3 para a gente já fazer a montagem do programa ladder. E lá em cima deixei separadozinho só para a gente conseguir acompanhar a equação, tá? Enquanto a gente monta o programa ladder. Quem aprendeu o método de conversão vai se lembrar que quando existe uma operação E entre dois elementos,
a gente coloca os contatos em série. Quando existe uma operação OR entre os elementos, a gente vai colocar os contatos em paralelo. Quando temos um elemento negado, nós vamos colocar um contato normalmente fechado. Quando o elemento está normal, colocamos contato normalmente aberto. Outra coisa que tem que lembrar também é que as operações E têm prioridades sobre a operação OR. Então eu vou sempre resolver primeiro as operações E para depois fazer a operação OR. Começando pelo primeiro termo, x0 negado, x1 negado, x2. Vamos inseri-lo aqui no nosso diagrama ladder. Então, contato de x0 é negado, vou colocar ele normalmente fechado. Então, cliquei aqui no ícone fechado, inseri o x0. O x1 também é fechado, tá? Então vamos colocar aqui novamente um x1. E o x2 é aberto. Perceba que eu coloquei todos esses contatos em série, por quê? Porque existe a operação E entre eles, tá? Agora perceba que esse termo inteiro estará fazendo uma operação OR com esse outro termo aqui. Tá? Então, se é uma operação OR entre esses dois termos, então eu vou colocar eles em paralelo. Vou só riscar esse termo aqui que a gente já concluiu para a gente não perder, tá? E vamos colocar agora o segundo termo. É um x0 negado. x0 negado. Vou colocar um x1 normal. x1 normal. Depois o x2 negado. x2 negado. Finalizei esse termo e vou partir para o próximo termo em paralelo também. Vai ser o x0 negado. x1 normal, contato normalmente aberto, de x1. x2 também normal, contato normalmente aberto, do x2. Bem, o processo se repete e a partir desse ponto eu vou acelerar o vídeo até colocar todos os termos da equação. Todos os termos inseridos, então eu vou aqui fechar o paralelo desses contatos e por último colocar o contato, né, a bobina de saída do nosso circuito ladder, que é o Y0. Então vou lá, coloco a bobina, insiro, nossa está no endereço Y0. E assim finalizado o diagrama ladder. Para certificar que está tudo corretinho, vamos então para a simulação, né? Então tem um ícone aqui, ó, de Simulate, clico nele e já iniciou a simulação. Bem, vemos que eu não ativei por enquanto nenhum dos sensores, né? São 3 sensores, o 0, o 1 e o 2. Nenhum deles está ativado e a minha saída está desativada. Claro, o alarme não soou porque não tem incêndio. Mas vamos lá, digamos que eu escolho aqui o X0 para ativar. Então, abri a janela aqui, eu vou Force On, ou seja, eu vou ativar X0. Ativei o X0 e o que aconteceu com minha saída? Minha saída foi ativada, ou seja, o meu alarme está soando. Vou desativar o X0, Force Off. Agora eu vou para o X2, vamos lá. Imagine que o X2, o sensor de incêndio lá do último andar, ele foi ativado, identificou incêndio. Na hora que isso ocorrer, o alarme então é ativado. Force Off. Digamos agora que é o X1. Quando o sensor de incêndio X1 é ativado, ativei, ele também ativou a minha saída. Se por acaso você optou por reduzir a equação booleana antes de fazer a conversão para o ladder, então você vai encontrar essa expressão aqui. Essa expressão é bem menor e, consequentemente, você vai obter um programa bem menor. Esse, o programa também tem o mesmo efeito daquele anterior. Vamos simular aqui, ó.
Se eu ativar o x0, eu ativo a minha saída, mesma coisa com o x1 e a mesma coisa com o x2. Então, turma, é como eu falei no início, é uma receita de bolo. Se você seguir todos os passos que foram determinados aqui, você vai chegar no resultado final que vai funcionar para o seu sistema. Mas se for um sistema combinacional, claro. Se você seguir todos os passos, né? Primeiro, determinar quem são as entradas e quem são as saídas. Segundo, montar uma tabela verdade de acordo com o que o sistema deve funcionar. Então, você sabe como o sistema funciona, como ele se comporta, é fácil montar a tabela verdade. Terceiro passo seria, então, a montagem da equação booleana. E, por último, transformar a equação booleana em lógica ladder.